Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 6, a partir do verso 9, versículo 10, inclusive. Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o 18. Assim diz a palavra do Senhor. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, e estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Pai, por este momento agora da Tua palavra. Nós já louvamos o Teu nome, já ministramos a ceia do Senhor, a qual o Senhor nos ordenou. Mas agora é o momento em que o Senhor fala com a Tua igreja. E eu peço que o Senhor me use apenas como um simples homem pecador que sou. Que o Senhor me use apenas como uma ferramenta e que não venha nada de mim, mas que venha do Teu Santo Espírito. Porque todas as pessoas que estão aqui para ouvir a Tua voz e não a minha. Muito obrigado, Senhor. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar de guerra. Vamos falar de guerra. O mundo está em guerra, gente? O mundo está em guerra, não é? E já não é de hoje. O mundo está em guerra. As guerras, elas são comuns aos seres humanos. Se tem uma coisa, isso eu já disse alguns domingos atrás, repito, se tem uma coisa que o ser humano ele é maestro em fazer, ou mestre em fazer, é guerra. Eu listei algumas guerras famosas aqui, apenas para ilustrar o que eu estou falando. Em 1861 a 1865, houve a Guerra Civil Americana. Em 1955 a 75, a Guerra do Vietnã. Em 1917 a 22, a Guerra Civil Russa. E as duas guerras consideradas mundiais. Então, num período curto de tempo, um pouco atrás na história dos nossos dias, nós tivemos inúmeras guerras, e se nós colocarmos aqui os tempos bíblicos, então, nós ficaremos até amanhã falando de guerras e mais guerras e mais guerras. Por vários motivos as guerras começam. Às vezes por poder, às vezes por inveja, às vezes por interesses pessoais, raciais, econômicos. As guerras, elas têm várias e várias causas. Várias e várias causas. Mas uma das coisas mais importantes numa guerra, sabe o que é? Estar bem armado e saber contra quem você está guerreando. A coisa mais importante numa guerra é estar bem equipado e ter a estratégia, porque você tem que conhecer o seu adversário. Creio que ninguém sai no campo de batalha sem saber com quem vai guerrear. Mas hoje nós vamos falar sobre outra guerra que todos nós aqui vivemos, você queira ou não queira. Essa guerra, ela é espiritual. E embora ela não seja corpórea, ela é tão intensa e ferrenha como todas as outras que foram citadas aqui. Eu e você, nós estamos no meio de uma guerra. Mas essa noite nós vamos entender como nós podemos lutar essa guerra e se nós podemos lutar do nosso jeito. Se nós podemos ir para o campo de batalha do jeito que nós queremos, do jeito que nós achamos certo, ou é do jeito que Deus nos mostra na tua palavra. Paulo escreve essa carta aos Efésios quando ele estava preso em Roma. Aparentemente, essa carta, Paulo ele não tentou ali refazer nenhuma doutrina ou defender alguma doutrina por causa de heresia. Quase todas as outras cartas, Paulo faz isso. Mas a carta aos Efésios é mais uma carta de encorajamento aos irmãos que ali viviam.
A cidade de Éfeso era uma das grandes cidades do Império Romano naquele dia. Na verdade, era a capital do Império Romano na Ásia, onde havia um grande problema em ser cristão em Éfeso. A cidade era uma cidade totalmente idólatra. Eles idolatravam a deusa Ártemis ou Diana dos Efésios, que depois essa referência foi feita aí à Mulher Maravilha, que é Diana, enfim. Foi desta deusa Diana dos Efésios que foi tirado o personagem que todos conhecem. E nessa cidade havia um monumento que era considerado a sétima maravilha do mundo antigo, um monumento à deusa Ártemis dos Efésios. Para os irmãos terem ideia de como funcionava a cidade, o comércio da cidade girava em torno dessa deusa. Artesãos faziam imagens e qualquer outros objetos em referência a essa deusa. As carnes dos açougues da época primeiro eram sacrificadas a Diana e depois vendida no comércio. Ou seja, a cidade toda ela virava em torno dessa deusa. E não era fácil ser cristão numa cidade assim. E não era fácil ser cristão numa cidade onde o Deus não é o seu Deus, o Deus dos céus e da terra, mas sim um Deus pagão. E os irmãos sofriam perseguições e eles eram perseguidos naqueles dias. Então Paulo ele fala sobre uma guerra. Os irmãos estavam em uma guerra e nós podemos tirar lições também nessa noite. Versículo 10, acompanhem comigo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Paulo inicia dizendo que nós temos que nos fortalecer no Senhor e não na nossa própria força. A primeira coisa que nós temos que entender é que nessa guerra nós não chegamos a lugar nenhum na força do nosso próprio braço. Nessa guerra nós não conseguimos ganhar nem sequer uma pequena batalha, porque nós temos que nos fortalecer no Senhor. E é importante entender que tudo que nós vamos ver aqui nesse texto, que é a armadura de Deus, Paulo estava preso em Roma. E provavelmente ele estava olhando para um soldado romano equipado e estava descrevendo a armadura de um soldado romano aqui. E é importante nós entendermos que tudo que Paulo vai falar sobre verdade, justiça, paz, fé, salvação e a espada, que é a palavra, não são características que você tem ou eu tenho. Não são características que faz parte da nossa natureza, mas tudo isso é o que Cristo conseguiu para nós na cruz, quando nós somos salvos pelo teu grande sacrifício. Então todas essas armas não vêm de nós, mas vêm de Cristo. O Cristo mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo porque o general do exército já venceu. E embora essa luta seja uma luta bem ferrenha, Cristo já nos garantiu a vitória. Ele nunca prometeu para você e para mim que não teria batalhas, que não teriam guerras. Ele prometeu a vitória, mas não a ausência das batalhas. Então nós vamos para o versículo 11 e versículo 12. Acompanhem na Bíblia de vocês. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo, então, ele diz que nessa guerra nós só conseguiremos caminhar revestidos da força de Deus, e depois ele apresenta o nosso inimigo. Eu disse no começo que uma das coisas mais importantes numa guerra é saber com quem você está lutando. É saber com quem você está guerreando, porque dependendo do seu adversário, a sua estratégia é diferente. E aqui Paulo ele apresenta o nosso real adversário. Ele diz, vistam-se da armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. O nosso inimigo não é o seu cônjuge, o seu inimigo não é o seu filho, o seu inimigo não é o seu familiar, o seu inimigo não é o seu patrão, o seu inimigo é o diabo. E nós temos que lutar com o inimigo correto. E Paulo ainda diz que, além do diabo, nós lutamos contra um mundo de trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestiais, um verdadeiro exército liderado por Satanás. Um verdadeiro exército liderado por Satanás. Portanto, nós temos que entender que hoje em dia existe
Existem pessoas que elas querem descaracterizar tudo aquilo que a Bíblia diz. Já existe teorias aí fora que o inferno não existe. Outros dizem que o diabo, na verdade, ele é apenas algo imaginário na cabeça das pessoas. Mas é exatamente isso que ele quer que você e eu venhamos acreditar. Porque se nós acreditarmos que ele é apenas uma mentirinha, nós vamos sempre lutar contra o inimigo errado. Nós sempre vamos nessa guerra ficar lutando contra quem na verdade não é o nosso inimigo. Nós temos que ter o foco no nosso inimigo real. E é isso que ele não quer que você faça. Irmãos, nós vemos em muitos lugares por aí igrejas que colocam o diabo com um poder que ele não tem. Colocando o diabo com poderes que a Bíblia nunca deu e Deus nunca deu a ele. Portanto, nós temos que ser equilibrados. Ele não é tudo isso que dizem, mas ele também existe. E ele é o seu e ele é o meu inimigo. A Bíblia diz que ele tentou Jesus no deserto durante 40 dias. E se ele tentou Jesus, por que não tentará eu e você? Então o nosso inimigo, ele é o diabo e nós temos que lutar contra o inimigo correto. Portanto, não fique olhando para o seu familiar achando que ele é o seu maior inimigo. Não fique olhando para o seu filho, para sua mãe, para sua avó, para quem seja, achando que ele é o seu inimigo. Porque se nós encaramos as pessoas como os nossos inimigos, nós vamos sempre agir de acordo com o que nós queremos contra aquela pessoa que está nos fazendo mal. Mas essa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Um exército do mal. Um exército do mal. Versículo 13 e 14, acompanhem comigo. Diz assim: Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Além de Paulo apresentar quem é o nosso inimigo, agora ele nos dá armas que o próprio Cristo conseguiu na cruz por nós. Nessa guerra você não pode ir despreparado, nessa guerra você não pode ir sem armadura, nessa guerra você tem que estar bem equipado para você não ficar para trás. E ele diz o seguinte, que os dias maus aparecerão. Vocês repararam o que ele disse? Vistam a armadura de Deus para que vocês fiquem firmes quando chegarem os dias maus. Os dias maus chegaram na sua vida? Você tem passado por dias maus? Faz parte na minha vida e na sua vida. Os dias maus chegarão na minha casa e na sua casa. Isso faz parte. E Deus não te ama menos porque os dias maus te alcançaram. Apenas é assim que funciona porque Deus tem um propósito até no sofrimento. Mas então ele diz que nós temos que ficar firmes quando chegarem os dias maus. Ele diz, olha, vistam-se com o cinto, não é? O cinto da verdade. O cinto, ele era a peça mais importante da armadura do soldado romano. Ele era um cinto grosso de couro que ele sustentava as partes de cima da armadura. Era aquilo que dava sustentação à couraça. Então ele começa dizendo, vistam-se com o cinto da verdade. E quem é a verdade para nós? A verdade para nós é Cristo. Em João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa verdade tem que ser aquilo que sustenta todo o restante da armadura. Se o inimigo conseguir tirar o cinto da verdade de você, o resto da armadura não vai sobreviver, não vai se manter de pé. Nós vemos muitas religiões aí fora. Religião A, B, C e D. E cada uma apresenta um Deus e cada uma apresenta um tipo de salvação ou uma qualidade de vida. E muitos têm sido enganados por essas teorias. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outro Deus além dele. Não há outro caminho além dele. Este é o cinto que nós devemos vestir. Jesus é o caminho, e isso não pode ser dúvida na sua mente, porque Jesus é o único Deus. Não há Deus além de Cristo. E ele diz, vistam também a couraça da justiça.
A couraça, ela era uma parte do equipamento do soldado romano que protegiam os órgãos vitais dos soldados. Era feita de metal, a qual o cinto segurava firme. A couraça da justiça. Em Romanos 5,9, o mesmo Paulo diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais agora seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Paulo diz: vistam-se da justificação que ele deu. Irmãos, justificação é quando Deus nos perdoa e nos torna justos perante ele. Nós tínhamos uma dívida impagável. Eu e você jamais pagaríamos nem metade, nem 10% dessa dívida. Era uma dívida tremenda, era uma dívida impagável. E nós estávamos caminhando rumo à condenação. Todos nós. A Bíblia diz em Efésios 2 que todos nós vivíamos como os que lá fora estão. Todos nós estávamos caminhando para o inferno. Todos nós. Mas ele nos justificou, pagou o preço, quitou a sua dívida perante o tribunal de Deus. E quando você e eu fecharmos os olhos neste mundo, nós seremos perdoados por ele, porque Cristo pagou o preço na cruz. Isso é justificação. Tornar alguém que era réu em alguém justo. Vistam-se com a couraça da justiça. Muitas vezes o diabo nessa guerra vai tentar te parar, apontando os seus erros, os seus defeitos, dizendo: olha, não vai mais para a igreja não compensa, você não consegue ficar de pé. Não vai para a igreja não compensa, sabe por quê? Porque você vai lá, louva a Deus, chora e tudo mais, mas na segunda-feira a sua vida continua a mesma coisa. Talvez ele tenha usado essa estratégia com você. Por isso que Paulo diz: se revistam dessa justiça e entendam que eu e você realmente nós somos miseráveis. Eu e você realmente nós não temos absolutamente nada a contribuir a Deus. Mas ele nos salvou de graça e nos justificou. E a Bíblia diz: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será fome, a tribulação, anjos, demônios? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele te salvou, ele te justificou. E nós estamos na palma da mão dele. Isso é segurança. Se revistam disso. Se revistam da justificação. Nós não temos absolutamente nada a gloriar de nós mesmos. Paulo disse: se eu tenho que me gloriar de alguma coisa, eu me glorio na cruz. Eu me glorio na cruz. Apenas por isso a minha dívida foi paga e hoje eu sou um justo. Continuando na armadura. Versículo 15, ele diz assim: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Tendo os pés calçados com o evangelho da paz. O calçado ele era feito de um solado bem duro para que o soldado não machucasse os seus pés no campo de batalha, porque um soldado com os pés machucados ele ficava extremamente vulnerável nessa guerra. Então ele diz: olha, vistam-se com o calçado do evangelho da paz. Sabe o que ele está dizendo? Mesmo que a guerra esteja tão ferrenha e intensa, mesmo que a guerra esteja muitas vezes acima das suas forças, tenham paz no coração. Tenham paz no coração, porque quem luta a sua luta é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que é Ele que nos dá uma paz que excede todo entendimento. E que muitas vezes nós não sabemos de onde vem essa paz, mas é uma paz que apenas Ele nos dá. Quantos aqui já passaram noites amargas, chorando? Quantos aqui já passaram dias terríveis, mas não sabem como conseguiram passar por aquilo? Eu sei como. Porque o Espírito de Deus auxiliou você e eu com a paz que excede todo entendimento. Quantas vezes o entendimento do que está acontecendo está terrível? Nós acabamos de orar aqui pela família da irmã Silvana, que essa semana perdeu um familiar e a mãe de 98 anos caiu e quebrou o fêmur. Qual o entendimento de tudo isso? É um entendimento bom? É um entendimento dolorido, não é? É um entendimento complicado, não é? Eu estou entendendo que a situação não está legal, mas a paz de Deus, ela excede tudo isso. A paz de Deus, ela excede o que está acontecendo. É uma paz sobrenatural que apenas o Espírito Santo nos dá. Então, por mais que a sua luta esteja dura, esteja complicada, olhe para Deus,
e peça para que Ele te dê essa paz que excede todo entendimento. Aquela paz que o próprio apóstolo Paulo diz que ele começou a considerar tudo aqui na terra como esterco, porque ele só olhava para a glória dos céus. Ele mesmo diz: eu não tenho os meus olhos naquilo que perece, mas naquilo que é imperecível. Olhe mais para cima e menos para baixo. Porque a maior coisa que nós podemos receber das mãos de Deus está lá, não está aqui. Busque a paz que excede todo o entendimento. Versículo 16, ele continua, e ele diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo ele era feito de madeira resistente e ele era forrado com peles de animais encharcadas. Por que encharcadas? Porque os inimigos soltavam flechas pegando fogo, então o material ou a pele do animal encharcada, principalmente lã, apagaria a seta inflamada e não pegaria fogo no soldado. Então é exatamente isso que Paulo está usando aqui. Usem o escudo da fé para apagarem as setas inflamadas. O que é inflamado? Pegando fogo. Quantas vezes o diabo já não atirou umas flechas inflamadas dentro da sua casa, a qual você nem sabe o porquê e começou uma briga terrível, a qual você nem entende o porquê e daqui a pouco já estavam discutindo. São as setas inflamadas do maligno. Mas ele diz que o escudo é o escudo da fé. Mas o que é fé? Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos lá de novo? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. O que nós esperamos? O que nós temos esperado? O que nós esperamos? Será que nós esperamos subir de cargo no trabalho? Será que nós esperamos conquistar aquilo que nós sempre queremos conquistar? Será que as nossas esperanças consistem aqui nessa terra? Ou a nossa esperança está no dia em que Cristo voltar para buscar a sua igreja? A fé que nós temos, ela tem que estar baseada, ela tem que estar sólida em uma coisa: na volta do nosso Cristo, que voltará para buscar a sua igreja e nós viveremos no céu eternamente com Ele. A fé é exatamente isso. E quando nós temos essa fé e olhamos para o céu, eu sempre digo aqui, nós estamos fazendo aqui as exposições da carta de Paulo. Quantas vezes vocês já viram Paulo abordar esse tema? Inúmeras vezes. Parece que Paulo ele tinha esse dever de mostrar para os cristãos, seja em Filipe, seja em Romanos, seja em Corinto, ele tinha essa sede de mostrar para os irmãos, a vida não consiste aqui nessa terra. Se nós olharmos apenas para esse mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens, como ele mesmo disse. A vida não consiste aqui. A nossa fé tem que estar lá, nele, no dia em que ele voltar para buscar a tua igreja, porque se nós tivermos a nossa fé no foco certo, tudo nessa terra é minimizado. Tudo nessa terra perde a sua força. As setas inflamadas vão ter um escudo resistente, as setas inflamadas não vão mais invadir o seu coração, a sua mente. Tudo é questão de perspectiva e foco. Aonde está o seu foco? Aonde está a sua perspectiva de vida? Será que a sua fé consiste em coisas terrenas? Que no final de todas as coisas tudo vai virar cinzas? Ou a sua fé consiste em algo que não perece, como Paulo diz, uma coroa incorruptível? Esse é o nosso escudo da fé. Versículo 17, ele diz o seguinte: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele termina aí a armadura do soldado, ele diz o capacete da salvação. O capacete ele era feito de metal para proteger o rosto e as partes de trás da cabeça, não é? Para o soldado não ser pego de surpresa, muitas vezes de costa na guerra. E a espada do Espírito também, a espada, né, também era feita de metal afiado para lutas corporais. Lutas no mano a mano. O capacete da salvação está ligado ao ataque do diabo nas nossas mentes.
Não é à toa que Paulo usa o capacete da salvação. Irmãos, entendam uma coisa. O diabo, ele não quer arrancar uma perna sua. O diabo, ele não quer causar muitas vezes dores físicas. Se ele conseguir governar a sua mente, ele governa você por completo. Se ele tomar a sua mente, ele tomou você por completo. Se ele tomar o centro, acabou. Então Paulo diz, usem o capacete da salvação. O capacete da salvação é a certeza da vitória nessa guerra. É a certeza da vitória nessa guerra. A salvação ela é garantida por Cristo, mesmo quando a guerra está num nível absurdo de dificuldade, a ponto de você chutar tudo para cima, ir embora e largar tudo. A salvação é o que nos sustenta. A salvação é o que nos mantém firmes. Quantas vezes você já pensou em jogar a toalha? Quantas vezes você já pensou em largar tudo, virar as costas e ir embora? Quantas e quantas vezes, porque às vezes a guerra ela está tão ferrenha que parece que nós não vamos sobreviver ao dia seguinte, não é? Mas usem o capacete da salvação. Isso ninguém tira de você. E ele também diz, usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, se nós estudamos a palavra de Deus, nós não seremos enganados pelas setas aí fora do diabo. Irmãos, uma coisa que tem acontecido já desde os tempos de Paulo, mas hoje parece que impregnou. O diabo tem entrado dentro das igrejas e usado pessoas como pastores, padres e seja lá o que for, para enganar muita gente. O diabo tem entrado dentro das igrejas para ensinar doutrinas de demônios, como Paulo diz, levando pessoas ao engano. Mas sabe por que as pessoas são enganadas? Porque elas deixam a espada em casa. Sabe por que elas estão sendo enganadas? Porque elas deixam a espada em casa. Infelizmente tem muito crente indo para essa guerra sem espada. Tem muito crente que, se nós fizermos uma provinha do beabá aqui, ou em qualquer outra igreja do Senhor Jesus na face da terra, vão suar para responder coisas que deveriam ser pilares aqui dentro. Se os irmãos lembram, Jesus ele foi tentado pelo diabo 40 dias, não é? Qual foi as respostas que Jesus deu ao diabo? Jesus deu as 3 respostas ao diabo usando a palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Você sabe o que está escrito? Você sabe o que está escrito quando o diabo estiver frente a frente com você, usando uma pessoa, ou seja lá o que for, para deturpar a sua fé. Você sabe o que está escrito? Se alguém te perguntar na rua qual é o pilar básico da sua fé, você sabe, a sua espada está afiada? Isso é extremamente importante. Ouçam menos Instagram, TikTok. Ouçam menos a moda gospel do momento, as melhores bandas do momento. Leiam mais a Bíblia. Augustus Nicodemos disse que nunca cantamos tantos louvores e nunca fomos tão analfabetos de Bíblia. Nunca a igreja de Jesus cantou tanto e nunca ela foi tão analfabeta de Bíblia. E isso é triste, porque quando o diabo estiver na sua cola, louvor nenhum te manterá de pé. Quando o diabo estiver na sua cola, apenas a palavra de Deus manterá você de pé. Se o próprio Deus encarnado usou a palavra de Deus para responder o diabo, quem dirá eu e você? Às vezes você não vai poder pegar o telefone e ligar para sua mãe, para o seu pai, para o pastor. Às vezes você não vai poder ali, e agora, o que eu faço? O salmista diz o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus tem que estar guardada aqui dentro. Se na sua caminhada cristã a palavra de Deus tem ficado guardada no guarda-roupa, em cima da estante, ou em qualquer outro lugar na sua casa, na livraria, você precisa rever os seus conceitos e a sua fé. Porque a palavra de Deus é para ser guardada aqui dentro. Aqui dentro. Pessoas deram a sua vida por causa disso aqui.
Pessoas morreram, foram torturadas por causa disso aqui. E nós temos de vários tamanhos, várias cores, várias traduções. E nós muitas vezes não separamos 10 minutos, olha o que eu estou dizendo, nós não separamos às vezes 10 minutos por dia para meditar na palavra de Deus. Nós temos que realmente rever os nossos conceitos. Versículo 18, Paulo diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo acabou de falar sobre a importância da palavra de Deus, não é? Agora ele fala sobre a importância da oração. Eu sempre costumo dizer nos estudos que eu dou para o pessoal aí, é as duas asas do cristão. A oração e a palavra de Deus são as duas asas que fazem um cristão voar. Sem uma dessas coisas nós somos deficientes. Sem uma dessas coisas nós não vamos conseguir vencer isso. Nós vamos nos machucar muito nessa guerra. Quanto tempo você tem orado pela sua família? Pelo seu trabalho? Pelas pessoas que te cercam? Quanto tempo você tem orado pelas pessoas? Quanto tempo você tem orado? Se colocar uma escala no seu dia, boa parte vai para o trabalho, isso é natural. A outra parte vai para a família, isso também é natural. Outra parte vai para o lazer, e isso também é natural. Não estou dizendo que você tem que ler a Bíblia 24 horas por dia e orar 24 horas por dia. Mas nessa escala, a leitura da Bíblia e a oração está em que degrau ali? Você poderia classificar isso no seu coração aí? Ah, mas eu tenho a minha vida muito corrida. Eu tenho muitas coisas para fazer e eu não consigo. Existe uma frase que eu ouvi quando eu era seminarista, eu nunca esqueci. Você arruma tempo para suas prioridades. Seja elas quais forem, você arruma tempo para suas prioridades. E se você não lê a Bíblia e nem ora, desculpe dizer, mas Cristo não é a prioridade na sua vida. Se você arruma tempo para fazer todas as coisas e não arruma tempo para Deus porque você tem muitas coisas para fazer, é porque Ele não está na prioridade da sua vida. Nós arrumamos tempo para as nossas prioridades. Isso é importante nós termos em mente. Então que nós possamos nos vestir da armadura de Deus, porque os dias maus vêm. Mais cedo ou mais tarde, o texto diz que os dias maus vão nos alcançar. Talvez hoje você esteja em dias coloridos, não é? Em dias maravilhosos. E talvez não perceba isso e vai tocando. Ah, a tempestade nunca vai alcançar o meu lar. Nunca vai alcançar a minha vida. Mas de repente, e isso é uma característica das tempestades, de repente, assim como foi no Mar da Galileia, quando todos estavam no mesmo barco, virou de ponta cabeça aquilo que era improvável. Mas se nós não estivermos preparados, nós seremos levados facilmente nessa guerra. Porque o nosso inimigo ele é muito mais inteligente do que eu e você. Se nós não estivermos firmados na palavra de Deus e na oração, nós não vamos vencer. Sabe por que a Bíblia nos chama de ovelha? Isso eu já falei aqui algumas vezes. Sabe por que a Bíblia se refere a nós como ovelhas? Primeiro que a ovelha ela é ingênua. A ovelha ela não é um animal preparado para se defender. Ela não tem garra, ela não tem caninos preparados ou dentes que possam causar estrago. A ovelha ela não tem características de defesa. Ela é ingênua. E conforme ela vai comendo a grama, ela vai saindo de perto dos outros. Por isso que o pastor da época, ele tinha o seu cajado com uma curva na ponta para puxar a ovelha, porque ela era distraída, ela apenas ia saindo do rebanho. Saindo do rebanho. Por isso que a Bíblia nos chama de ovelhas. E se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, daqui a pouco a gente está fora do aprisco. Presa fácil para o lobo. Ou para o leão. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor como um leão. Leão aqui não é o leão africano, tá, gente? É importante dizer isso. Não é o leão africano. É um leão muito comum no Oriente Médio, onde era um leão... Era diferente, ele era menor, mas causava grandes estragos. O leão da montanha, como alguns dizem. Mas seja da montanha, da África ou de qualquer outro canto do planeta, qualquer leão vence uma ovelha, não vence? Então que nós possamos estar com os nossos olhos fitos no nosso pastor, que é Cristo.
o nosso supremo pastor, nos revestindo da armadura que Ele mesmo deu a nós, para que quando os dias maus chegarem, nós vamos sofrer e vamos chorar, mas a nossa casa não será abalada, porque como Cristo disse, aquele que firmou a sua casa em mim ou na rocha, podem vir ventos e tempestades, a casa continuará de pé. É uma promessa. Onde a sua casa está firmada? Vamos